Shalom, povo de Deus! Tudo na paz com você? Espero que sim. Espero que você esteja aí pronto a mais um momento de pastoreio, essa agenda diária de Deus conosco pela sua palavra. Não é especial? Eu gosto de relembrar isso ao nosso coração. Uma oportunidade em que a gente pode caminhar por toda a palavra de Deus, ela é uma oportunidade ímpar. Imagina, todo o conselho de Deus. Às vezes é desafiador. Nós estamos no livro de Números. Ele é um livro desafiador, mas vocês sabem que a gente sempre tem lições preciosas para apreender? Temos. Então, como nós sempre fazemos, queria te convidar a nós louvarmos ao Senhor juntos. Então, a partir de agora, vamos louvar. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor.
te amo, Deus. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Que bênção, não é, meus irmãos? Louvarmos ao Senhor aqui juntos é uma oportunidade maravilhosa. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então imagina você aí na sua casa ou no seu carro, onde você estiver, né,
tendo os lábios cheios do cântico de louvor ao nosso Deus, isso é uma bênção para a nossa vida, né? Isso é uma bênção para a nossa vida. Bem, vamos lá. Nós já estamos aqui no Momento de Pastoreio há alguns dias no livro de Números. Bem, para mim, quarta-feira é a primeira oportunidade de ministrar a partir aqui desse livro, né? E sei que algumas curiosidades já foram ditas aqui, mas me permitam, né, também compartilhar aqui algumas curiosidades. Uma que eu achei muito legal é esse nome, Números. No hebraico, no original, vocês sabem qual que é a expressão que então na nossa tradução foi optada por números? No fundo, o nome do livro no hebraico é No Deserto. No Deserto. Curioso, não é? Porque, na verdade, Números vai tratar da saga do povo de Israel por aquelas décadas que ele fica no deserto, né? Em Números, ele começa mais ou menos ali depois daquele momento no Sinai, em que Deus entrega a lei dele ali para Moisés, né? É tão bonito tudo aquilo que nós vimos aqui em Levítico. Então, Números está mais ou menos aí um ano e pouco depois que o povo foi liberto do Egito, que foram para a península do Sinai, que receberam toda a lei de Deus. Então, eles vão sair para aquele caminho que, olha a curiosidade, era para ser um caminho de entrada na Terra Prometida. Mas, de repente, vocês verão aqui, um pouco mais para frente, nos capítulos de Números, que o povo é tomado ali de medo, né? O povo é tomado de uma certa desconfiança de Deus, um pavor daqueles que habitavam Canaã, e acaba que o povo vai perambular pelo deserto aí mais ainda 39 anos, né? Porque no total dá 40, não é isso? Então, Números, ele conta essa saga desse povo de Deus aí pelo deserto. E por que traduzido por Números? E acho que foi uma boa tradução, tá? Porque, gente, esse esse livro é repleto de números. Ele começa com uma espécie de um censo que estabelece esse quantitativo de povo que está no deserto, como povo de Deus. E ele termina o livro também com um novo censo, um quantitativo do povo que vai entrar na Terra Prometida. Então, de fato, o livro é cheio de números. Isso é repleto de significado. Antes de nós irmos para o nosso capítulo, me permitam mais uma informação. Aqueles que têm dificuldade de ler o Velho Testamento, porque acha denso, difícil, lembrem-se de um princípio que a gente reiteradamente aqui lembra. Qual é o princípio? É a chamada tipologia ou simbolismos. O Velho Testamento, ele é repleto de símbolos e de tipos que apontam para Cristo, para a igreja, para a salvação. E quando nós temos essas lentes do Novo Testamento, e nós com essas lentes, nós vamos ler o Velho Testamento, nós ficamos impressionados com o quanto Deus escreveu um enredo que demonstrava aquilo que na plenitude do tempo ele faria com a vinda de Cristo, a libertação do seu povo e o seu caminho com a igreja. Querem ver? Rapidamente. Quando a gente vinha estudando sobre a opressão do povo de Deus no Egito, aquela coisa que era escravizante e que era destruidora para o próprio povo, aquilo é um símbolo do quê? Aquilo é um tipo do quê? Aquilo é um símbolo da vida sem Deus. A vida sem Deus, ela é escravizada pelo pecado. Alguém pode achar que tem glamour ao Egito, a maior potência do mundo. Não, não, não. Sem Deus, nós somos escravos do pecado. Então, nós lemos depois o quê? Deus ouvindo o clamor e vindo para intervir, para libertar o seu povo da escravidão, mas não sem antes ter que enfrentar um poder duro e cruel de Faraó. O que é isso?
Me permitam, de novo, estamos com as lentes do Evangelho. Satanás é o inimigo das nossas almas. Satanás é um tipo de faraó. Ele quer nos manter escravizados no pecado. Ele é mentiroso. Quantas vezes Faraó diz ali para Moisés e Arão, tudo bem, dessa vez eu vou deixar, eles estão livres, mas na hora H, linha dura, cruel. Esse é um tipo inimigo das nossas almas, quer que você, que eu, que as pessoas, que o ser humano, ele permaneça escravo do pecado, sujeito às suas maldades e crueldades. Mas então Deus, Ele chama um mediador, que pela força do poder de Deus, Ele traz uma palavra para o seu povo, que é uma palavra de esperança. Ele tem poder para aniquilar todas as forças do mal e, ao final, com mão poderosa, libertar da escravidão. O que é isso, gente? Você pode ler isso apenas como história, como narrativa, mas você tem que olhar como um enredo de Deus para nós. Eu sou um Deus que provejo salvação. Eu mando o meu mediador, eu venço as forças do mal e muitas das vezes sem o seu merecimento, mas pela minha misericórdia, eu te liberto. E liberto como? Com mão poderosa. A salvação é um milagre. Assim como o povo entra por aquele mar vermelho, que de alguma forma é um símbolo do batismo. Você, pela libertação de Deus, passa por esse milagre e passa pelas águas para agora você estar em uma novidade de vida, liberto do pecado pelo poder de Deus que aniquilou o inimigo das nossas almas e libertou-nos da escravidão usando o seu mediador. Gente, isso é a salvação. E aí, a gente entra no deserto. E eu estou contando isso porque Números também revela para nós esse símbolo. O livro de Números é sobre a vida da igreja durante a sua jornada. E aqui eu queria já trazer algo bem contundente para você. O que a gente aprende em Números? Que esse povo de Deus, essa igreja do Senhor, ela foi salva pelo poder de Deus, pela misericórdia de Deus, que ouviu o clamor do seu povo e, por meio do seu poder, na instrumentalidade do seu mediador, ele vence o mal, ele salva e pelas águas passam e chegam do outro lado como povo de Deus. Nós já vimos isso. Mas olha que interessante. No deserto, Deus tem um projeto para a vida da igreja. Qual é o projeto? O projeto de Deus é que o seu povo caminhe com ele para Canaã, para a terra prometida. Veja que curioso. O projeto de Deus para o seu povo era que eles fossem fiéis ao Senhor, aos termos da sua aliança. Veja que ele salvou por graça. No Sinai ele estabelece aqui os elementos de aliança e ele diz, confia em mim, eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel. Querido, olha para mim. Nós podemos olhar para isso daqui com as lentes do Novo Testamento e saber que Deus, quando Ele nos salva para um caminho com Ele, para uma vida que mana leite e mel. Não é uma vida sem lutas, porque a vida em Canaã exigiria as batalhas, mas a confiança que a vitória vem do Senhor tem que ser uma marca do povo de Deus. Então o chamado de Deus para a sua igreja é: confiem em mim, tenham leveza a obedecer os meus mandamentos e entrem nesse deleite, nesse gozo que mana leite e mel, que é a vida comigo. Nós somos chamados no livro de Números a confiar no Senhor e experimentarmos desde já uma vida que mana leite e mel, porque essa é a vida da presença de Deus conosco. Mas o que é triste em Números? Em Números a gente vai ver que o povo parece que lembra muito a gente, né? Eles são muito tomados pelas circunstâncias, pelo que eles estão ouvindo das notícias. Eles trocam
aquela confiança em Deus e nos propósitos e caminhos de Deus pelo medo, pelo pavor e pelo temor das más notícias. O que a gente vai ver em números é que aqueles milhões que entram no deserto, que têm aliança com Deus, que são chamados para essa vida de leite e mel, com lutas naturalmente, mas com vitórias de Deus, por conta do medo, da falta de fé e da desconfiança, eles ficam pelo deserto. E aqui eu estou dando um sobrevoo sobre o livro, porque o que a gente vai aprender é que apenas 2 adultos, Josué e Calebe, olham para todos aqueles outros adultos e dizem: vocês estão loucos. Nós já somos do Senhor, Ele já está conosco, Ele é quem vai adiante de nós, Ele é quem nos dará a vitória. Nós podemos ir viver essa vida na terra prometida com Deus desde já. Mas o povo, por conta das más notícias, por conta do medo, eles não seguem aquele fluxo de uma vida plena em Deus. Então eu queria te fazer aqui uma pergunta. Como é que você que foi liberto pelo Senhor Jesus da escravidão do pecado, como é que você que foi salvo pelo verdadeiro mediador que é o Senhor Jesus, foi salvo da escravidão do pecado, das garras de Satanás, como é que você vive? Você vive nessa plenitude, dessa vida que é terra prometida com Deus? Ou você vive com medo, opresso, tentando você se escapar? O livro de Números mostra que há 2 possibilidades. Você pode, mesmo sendo salvo pelo Senhor, viver uma vida onde são as notícias que te roubam a alegria, são elas que te roubam a paz, são elas que te trazem medo. Ou você pode viver como Josué e Calebe, com os olhos postos no Senhor, na expectativa da vida da vitória, que mesmo em meio às lutas, que elas existem, é o Senhor quem dá. Então, queridos, vamos usar essas lentes e vamos trazer os princípios aqui para nós. Hoje, nós estamos no capítulo 4. E o capítulo 4, assim como o que a gente vem vendo em Números até aqui, ele é um capítulo que continua mostrando que o nosso Deus é um Deus de ordem, de organização. E faz todo sentido. Deus, quando cria no Éden, as coisas são organizadas. A ordem. Veja, Deus é tão organizado que Ele chama o homem para ser uma espécie de agente, mordomo da criação. O homem é que dá o nome aos animais segundo as suas naturezas. E ele é chamado a desenvolver, cultivar, administrar, fomentar, desenvolver a terra. Tudo com muita ordem. O que o pecado faz? O pecado traz desordem. E muita gente não entende. Mas quando você lê até aqui, por exemplo, já foi falado do censo, de quantos são. Mas quer ver coisas curiosas? Deus estabelece as tribos no tabernáculo. Qual tribo vai ficar ao sul? Qual tribo vai ficar ao norte? Qual tribo vai ficar a leste? Qual tribo vai ficar ao oeste? Esse quantitativo, uma ordem, um negócio lindo. Todos nós gostamos de ordem. E a partir aqui de Números 4, nós temos mais elementos sobre organização e sobre ordem. Isso tem um chamado para nós. Aquele que carrega o Senhor porque ele tem novidade de vida, ele é um agente de ordem meio ao caos. O mundo é caótico, ele inverte os seus valores, o mundo tem os seus desvaneios e quem é de Deus tem um chamado para trazer ordem. Você já chegou em algum lugar que estava extremamente bagunçado? Eu me lembro que eu acho que era o meu 2º aniversário de casamento. Então, nós queríamos muito voltar a um hotel que eu e minha esposa passamos a nossa lua de mel. E deu certo, nós fomos. O hotel é muito grande, na beira, né, da praia, aquele negócio bom, e naturalmente o nosso quarto, ele era virado para um jardim ali, mas a gente estava muito animado e a gente foi. Ô, gente, eles cometeram lá algum erro, que eles deram a chave para nós. Quando nós entramos, o quarto estava todo revirado. Todas as camas como se tivesse saído uma família grande com um monte de menino, porque os cestos de lixo estavam cheios,
tinha os lençóis e coisa jogada no chão, estava tudo desarrumado. Gente, mas aquilo deu uma coisa ruim. A gente chegando para comemorar nosso aniversário de casamento. Vocês acreditam nisso? A desordem, ela é caótica, ela é terrível. O lado bom dessa história, para eu não ficar sem contar, é que quando a gente voltou, o pessoal ficou tão horrorizado. Eles foram lá, quando viram, eles arrumaram o melhor quarto do hotel, lindo, e deram para nós. Aí foi exponencial, a gente chegou àquela vista para o mar maravilhosa. E tudo lindo e organizado. Veja, Deus nos chama para a ordem e para a organização. Vamos aqui ao nosso capítulo? O nosso capítulo, de modo didático, ele vai falar dos levitas. E ele divide, vocês sabem que dentro dos levitas, os levitas foram aquelas tribos separadas para o serviço ao Senhor. Mas dentro dos levitas tinha uma série de organização e ordem. Você tinha, por exemplo, da linhagem de Arão, eram sacerdotes. Mas nós vamos ver aqui que dentro dos levitas tinha os coatitas, que eram da descendência de Coate. Você tinha os meraritas, que eram da descendência de Merari. E você tinha os gersonitas, descendentes de Gerson. Agora, olha que curioso. O que está estabelecido aqui para os levitas em Números 4? Eu vou começar a ler. Disse o Senhor a Moisés e Arão: levanta o censo dos filhos de Coate. Então veja, Coate é um levita. E ele diz, levanta, da idade de 30 anos para cima até os 50, porque eles exercerão o serviço na tenda da congregação. Aqui então Deus está dizendo, dentre os levitas, os filhos de Coate, eles vão fazer um serviço específico. Qual serviço? Olha que divertido. Este é o serviço dos filhos de Coate, nas coisas santíssimas. Quando levantar o tabernáculo, ou seja, o arraial vai mudar de lugar, e eles mudaram durante esses 40 anos, mais ou menos umas 40 vezes. Olha que interessante. Arão e os seus filhos, que são sacerdotes, tirarão o véu de cobrir e eles cobrirão a arca da aliança. Por cima vão colocar uma coberta de peles finas e sobre ela colocarão um pano azul e lhe meterão os varais, porque você sabe que a arca da aliança, ela tinha as argolas, que então colocavam aqueles varais, porque eram levitas, atenção, eram levitas coatitas que iriam carregar a arca no ombro, mas eles podiam pegar na arca, não. Os sacerdotes tinham que, então, primeiro cobrir com um pano, depois cobrir com outro pano, colocar os varais. Aí, depois que estava tudo pronto, quem é que tinha que carregar a arca? Os coatitas. Mas não só a arca. Aqui vai explicar. A mesa dos pães da proposição, vão colocar o pano azul, depois vão colocar os pratos, os recipientes, o incenso, as taças, tudo sobre ela. Depois vão estender por cima delas um pano carmesim. Dizem que carmesim é meio vermelho, né? Com a coberta de peles finas, o cobrirão e vão colocar os varais. Então, olha a ordem. Aquilo que está no santo lugar e no santo dos santos, aqui ele vai dizer candelabro, pães da proposição, a arca da aliança, tudo isso os sacerdotes vão cobrir, e era bem coberto, né? São até 2 panos, vão colocar os varais e tem um pessoal específico. Os filhos de Coate, os coatitas. Eles é que vão carregar. Veja o versículo 15. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-lo. Mas nas coisas santas não tocarão, para que não morram. São estas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate têm que levar. Versículo 20, os filhos de Coate, os coatitas, não entrarão nem por um instante para ver as coisas santas, para que não morram. Percebe a ordem? Vamos ver agora sobre os gersonitas. Os gersonitas também eram da tribo de Levi, não confunda, tá? Todo esse povo aqui, Arão, o Coate, o Gerson, o Merari, todo mundo é levita, todo mundo é para o serviço. Mas olha a curiosidade, porque depois eu vou fazer uma aplicação para nós. Cada um tem a sua função, estabelecida por Deus. E isso é uma benção. Para os gersonitas, o que aconteceu? Também, levanta o censo, acima de 30 até 50, e o serviço dos gersonitas, versículo 24. Este é o serviço das famílias dos gersonitas para servir e levar as cargas.
Eles levarão as cortinas do tabernáculo, da tenda da congregação, sua coberta, a coberta de peles finas que estará sobre ele, o reposteiro da porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio, o que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas, todos os objetos desse serviço servirão tudo quanto diz respeito a essas coisas. Então veja, os gersonitas, eles podem carregar a arca da aliança, o lugar do pão da proposição, o candelabro, né? Não, esses são os coatitas. E os gersonitas? Vocês que acompanharam Levítico sabem que o tabernáculo ele era repleto de cortinas, de couro, de cordas, de reposteiros. Tudo isso eram os gersonitas que iam carregar. E depois? Depois nós temos os filhos de Merari, os meraritas. Atenção, qual é o serviço deles? De novo, foi pedido para que fosse feito o censo daqueles de 30 a 50. Seria aqui uma espécie de idade útil de força para esse serviço. Versículo 31. Isto será o que é de sua obrigação levar, segundo o teu serviço, todo o seu serviço na tenda da congregação. As tábuas do tabernáculo, os varais, as colunas, as bases. As colunas do pátio em redor, as bases, as estacas, as cordas, com os utensílios e tudo que pertence ao seu serviço. Isso eles devem levar. Entenderam? Olha que legal. Deus é tão organizado que dentro dessa mesma tribo não há distinção de dignidade, mas há diferença de papéis. E isso é uma bênção. Você vai ter então os coatitas carregando as coisas do lugar santo e do santo dos santos. Depois você vai ter os gersonitas carregando todas as cortinas e reposteiros e o que diz respeito a isso. E depois você vai ter os filhos de Merari carregando todas as tábuas, todas as colunas, todas as bases, todas as estacas do tabernáculo. Percebem a ordem? Muito interessante. Para chamar a atenção do porquê que o livro é Números, ele antes já tinha feito o mesmo censo desse pessoal contando a partir de 30 dias, que era todos que eram coatitas, gersonitas, meraritas. Nesse capítulo ele faz considerando os que vão trabalhar. Eles estão preparados para servir no tabernáculo de 30 a 50 anos. Só uma curiosidade, sabe quantos são? Eu vou dizer, 2.750 dos coatitas, 2.630 dos gersonitas e 3.200 de Merari, dos filhos de Merari, os meraritas. Vou ler o final do capítulo, olha o que ele diz. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, os príncipes de Israel, segundo suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que entraram para cumprir a tarefa do serviço e a de levarem as cargas da tenda da congregação, os que deles foram contados foram 8.580. Uau! Olha que massa! Isso é uma mega empresa, né? Imagina nos dias de hoje, é uma grande corporação. Então, prestem atenção. A turma que era responsável por todo o zelo, serviço e cuidado com o tabernáculo, aqui no capítulo, notadamente para a sua mudança, 8.580 pessoas. O último versículo diz assim: segundo o mandado do Senhor por Moisés, foram designados, cada um para o seu serviço e a sua carga, e deles foram contados como o Senhor ordenara a Moisés. Prestaram atenção no princípio? Por mandado do Senhor, eles foram designados, cada um para o seu serviço. Eu disse várias vezes e agora é hora de eu repetir. Deus é um Deus de ordem e não de desordem. E se eu disse para vocês que as lentes do Novo Testamento nos ajudam a estudar números sobre a ótica da igreja, eu queria fazer essa aplicação. A igreja do Senhor Jesus, ela também possui ordem. Gente,
Isso é uma bênção para nós. Deixa eu tentar fazer uma extrapolação. Imagina que você é merarita. E você está lá. Aí, os coatitas lá, eles podem carregar a Arca da Aliança e eles podem carregar aquela mesinha dos pães da proposição e aquelas coisinhas. E eu tenho que carregar as madeiras, as colunas. Você já carregou madeira de acácia? Você já viu o peso que esse negócio é? Aí eu tenho que carregar estaca, coluna. Isso é um absurdo. Quem que eles pensam que são? Eles são melhores do que eu? Não são. Por que eles? Não quero carregar a tábua, não. Eu quero carregar a Arca da Aliança. Querubim. Vocês percebem a infantilidade? É tão interessante porque Deus estabelece ordem, não é por distinção de dignidade, gente. Eu falei só dos meraritas contra os coatitas, mas sabe os coatitas? Sabe como é que eles ficavam? Eu estou fazendo extrapolação, tá? Isso aqui é brincadeira. Por que eu não posso ver? Nem ver. Eu só queria ver. Aí agora eu só posso quando já colocou o pano na Arca da Aliança. Eu sou doido para ver como é essa Arca da Aliança. Eu quero ver. Por que os sacerdotes, Arão, que os filhos de Arão têm melhor do que eu? Eles são mais crentes do que eu? Se eles podem ver, eu também posso ver. Vai morrer, cidadão. O que Deus está estabelecendo aqui para nós é que quando Deus estabelece as diferenças de papéis na igreja, isso não é para dizer que alguém é mais digno do que outro, ou que alguma coisa é então mais nobre espiritualmente. Cuidado com isso, gente. Eu acho linda a igreja do Senhor. Vou só bater papo aqui com vocês olhando para a nossa Igreja das Graças. De vez em quando a gente tem aqui no primeiro sábado do mês uma reunião de oração muito especial e ela termina com um café da manhã. E esses dias eu fiquei sabendo que tem uma galera que vai de madrugada. Vai comprar frutas e eles fazem um esforço para comprar as melhores possíveis. Para chegarem aqui muito cedo. Para cortarem essas frutas, os bolos. Ele é um serviço anônimo. Ele é um serviço quase que oculto ou escondido. E ele é um serviço que serve a comunidade, a igreja. E eu fico olhando e pensando, que privilégio é. Pessoas que entendem que um chamado para servir de madrugada, num ceasa, antes do sol raiar, cortando fruta, ele é um serviço para Deus. Não é distinção de dignidade. Sabe, quando a gente olha no Novo Testamento, algumas coisas são estabelecidas como ordem para a igreja. Me permita aqui dizer a vocês. Num dado momento em Atos, a quantidade de demanda para os apóstolos estava muito grande. Então Deus disse, eu quero que vocês vão atrás de homens, que eles sejam cheios do Espírito, e vocês então estabeleçam para o serviço de diaconia. Eles vão servir as mesas. Eles tratarão das pessoas que têm dificuldade até de sobrevivência, como as viúvas que não têm nem filhos. Eles servirão. Lembram dos 7? Eu não lembro o nome, mas tinha Estevão, tinha o Prócoro, o Nicanor, não tinha aqueles nomes engraçados? Deus estabelece. E ele diz, atenção, os apóstolos, eu quero que vocês se dediquem à palavra de Deus e à oração. Aí você é meio desavisado e fala assim, não, então pastor, presbítero, eles têm uma dignidade espiritual maior do que ou um diácono ou alguém. Você não está entendendo nada. A própria liderança, quando o Senhor estabelece na igreja dele a liderança de oficiais para homens, muita gente suscita como se fosse, mas que absurdo. Então isso é uma falta de dignidade para as mulheres. Não, pelo amor de Deus. É um estabelecimento de ordem, de papéis para nos abençoar.
Aí você vai dizer, mas por quê? É porque a sociedade, ela fazia essa distinção. Não, estou acabando de ler aqui, ó. Merari carrega a tábua, Gerson carrega a cortina e Coate carrega a Arca da Aliança. Não tem distinção de dignidade, é distinção de papel. Agora, no Novo Testamento, vários desses papéis são estabelecidos para o nosso bem. E são princípios que eles são para além de qualquer cultura. Veja que Jesus, ele tinha, a Bíblia diz, que as mulheres seguiam o Senhor Jesus desde a Galiléia. Jesus não tinha problema nenhum. Mulheres servas, mulheres que caminhavam, que abençoavam, mas elas não tiveram nenhum problema. Quando precisaram escolher um outro apóstolo, foi a escolha de Matias. Não teve nenhum problema. Para os diáconos, que ele disse serão homens, as mulheres nunca tiveram problemas, conquanto elas são uma bênção no serviço na casa de Deus. Agora, o meu princípio é uma bênção quando nós entendemos que as ordens e os papéis que são estabelecidos por Deus, mesmo que Ele não explique em alguns momentos razões, eles nos abençoam e eles glorificam a Deus. E eu vou terminar contando uma história que tem a ver com isso que nós lemos aqui, que é para dizer sobre a bênção de nós entendermos o padrão de Deus e seguir. Lembra de uma história de uma pessoa que morreu porque tocou na Arca da Aliança? Pois tem. Essa história está lá no primeiro livro das Crônicas. A arca tinha sido roubada pelos filisteus. Aí Davi já tinha se tornado rei. Então ele queria trazer a arca. O que ele fez? Eu estou em 1 Crônicas 13. Davi subiu até Kiriat Jearim com uma turma grande de Judá. Ali estava a arca. Aí diz o versículo 7, puseram a arca de Deus num carro novo, um carro de boi novo, e levaram para a casa de Abinadab. Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel se alegravam perante Deus com empenho, com cânticos, com símbolos, trombetas. Quando chegaram na eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ele ter estendido a mão à arca e morreu ali perante Deus. Tem gente que lê isso daqui e fala assim, não gosto disso aqui, que coisa. Assim. Olha que interessante, queridos. Eles já tinham o Pentateuco com eles. O próprio Davi. Esses aqui, eles sabiam que Deus tinha um papel para carregar a arca. E esse papel era dos levitas. Primeira pergunta, Uzá era levita? Não. E se fosse levita, ele tinha que ser de qual linhagem? De Coate, os coatitas. Ele não era nem dos coatitas, mas nem levita ele era. Segundo, era para carregar a arca em carro de boi? Não. Aqui é muito interessante porque, veja, eles estão todos cheios de boas intenções. Um carro novo, eles cantam os cânticos. Uzá parece que põe a mão porque os bois tropeçaram, ele ficou meio com medo da arca cair, mas é muito importante nós lembrarmos que nós não estamos tratando aqui de boa intenção, mas de boa instrução. Eles tinham instrução. E eu vou dizer que eles tinham porque alguns capítulos na frente, preste atenção, depois que ocorre esses negócios todos e a arca fica no meio do caminho, não vem para Jerusalém, alguns capítulos depois, eu estou lá em 1 Crônicas, no capítulo 15, diz assim, então Davi disse, ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas. Davi, está levando a sério a palavra de Deus, hein? Porque o Senhor os elegeu para levar a arca de Deus. Sim, Davi! Então agora você está atento ao que a palavra de Deus estabeleceu. Davi, olha que legal, Davi reuniu a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. Atenção, reuniu Davi os filhos de Arão e os levitas. Versículo 5, dos filhos de Coate, reuniu aqui, ele diz os nomes.
versículo 6. Dos filhos de Merari, e versículo 7. Dos filhos de Gerson, Davi, atenção, depois que a porca torceu o rabo, quando ele quis mexer com a arca do jeito que quis, sabe o que ele fez? Ele foi estudar a Bíblia. Ele estudou a Bíblia e ele disse, estava tudo errado. A gente carrega a arca conforme Deus estabeleceu, são os levitas. E sabe quem é que ele chama para poder fazer o carregamento como era do tabernáculo? Os coatitas, os meraritas e os gersonitas. Olha como é que termina aqui, eu estou no capítulo 15 de 1º livro das Crônicas. Versículo 13, pois, visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus rompeu contra nós, por que então não o buscamos, segundo nos for ordenado? Santificaram, pois, os sacerdotes levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, pelas varas que nela estava, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Eles estudaram números. Eles estudaram Números 4, Números 7, que diz, lá no versículo 9, os filhos de Coate tinham ao seu cargo o santuário que deveriam levar nos ombros. Queridos, olha que interessante. A ordem, os papéis, elas são estabelecidas por Deus a nosso benefício e para um deleite no relacionamento com Ele. Nessa história aqui de Davi, eles vão estudar as Escrituras e eles vão se relacionar com Deus conforme Deus estabeleceu na sua palavra. Eles não criam rebelião, eles não criam desespero, eles não ficam se comparando, eles simplesmente se submetem. Esse é um chamado para nós como igreja. Sabe, a Bíblia diz que Deus distribui os dons. E há pessoas que trabalham com criança de uma maneira maravilhosa que eu e talvez você nunca vamos trabalhar. Há pessoas que têm uma capacidade tecnológica, de áudio, de vídeo, eles têm um ouvido diferente, eles conseguem mixar, organizar, como eu e você jamais vamos fazer. Você tem uns que Deus estabelece para o serviço. Ele vai de madrugada, ele corta uma fruta, ele sabe identificar como eu e você não conseguimos. Você tem uns que são chamados ao ensino. E eles irão ensinar de uma forma como outros ali não vão. E além disso, você tem a distinção dos ofícios. O ofício de presbítero e pastor, a semelhança lá dos discípulos, de diácono, a semelhança lá dos diáconos. Você tem essa liderança para os homens estabelecidas por Deus. Queridos, e se nós resolvêssemos ir à palavra de Deus e pacificarmos o coração, servindo o Senhor com todo o nosso ser, no lugar que Deus abre a porta, do jeitinho que Ele estabelece, nós o glorificaremos e seremos muito abençoados. Quero terminar apenas com uma última palavra. No fundo, a desobediência, a afronta à ordem de Deus, leva à morte, né? Não vimos aqui usar? Só que o povo de Israel, e eu e você, temos alguma coisa estranha, que ao final, nós não conseguimos cumprir a ordem que Deus estabeleceu. E isso reservaria para mim e para você o que aconteceu com Uzá. Às vezes cheios de boas intenções, mas nós começamos a mudar a ordem que Deus estabeleceu. Merecemos a condenação. Devemos viver com pavor e desespero de cair mortos igual Uzá? Não. O que Deus revela ali para nós, queridos, é que eu e você deveríamos saber que o nosso merecimento seria a morte pela ira de Deus. Mas quando essa flecha da ira de Deus deveria nos atingir,
Deus mandou o seu Filho. Jesus entrou na frente. E Jesus recebeu a ira de Deus pela nossa desordem. Jesus foi morto porque nós desobedecemos. Nós só podemos ter vida e vida plena em Deus, porque Jesus pagou pela condenação que eu e você merecíamos, para que, estando em Cristo, nós nunca mais tenhamos medo de morrer debaixo da ira de Deus, porque se Jesus já morreu debaixo da ira de Deus pelos meus pecados, Deus é justo o suficiente para não condenar 2 vezes pelo mesmo pecado. Jesus foi morto, assim como Uzá foi morto pela ira de Deus pelas desobediências, Jesus foi morto no seu lugar, no meu lugar, e nós podemos ter certeza que Deus agora jamais vai nos condenar pela sua ira, porque Jesus nos substituiu. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Nós podemos viver em Cristo leves. Mas uma vez leves, nós queremos agradá-lo. Nós queremos conhecer os papéis. Nós queremos conhecer a ordem. Não é para conquistar nada. Não é com pavor ou com medo. É porque nós fomos conquistados. É porque nós somos filhos. Nós queremos viver como tais. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar? Pai querido, texto profundo e com as lentes do Evangelho, quanta coisa a gente consegue apreender. Aplica a tua palavra nos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Senhor, ensina-me a tua canção, mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, me ensina a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso
imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor, a ti, meu Deus, meu Redentor. Queridos, agora eu queria orar junto com você que está aí no nosso glorioso chat. É sempre muito especial aquele que acompanha o momento de pastoreio e pode também acompanhar aí o chat. Queria fazer esse encorajamento para você. Por quê? Porque o chat, ele é uma boa oportunidade de um fortalecimento até de comunhão, sabia? Porque ali no chat nós temos as pessoas saudando umas às outras. Não é legal? A pessoa entra e fala assim: meus irmãos, que Deus abençoe, louvado seja o Senhor, que bênção. E nós nos estimulamos. Mas também há algo que nos aproxima aqui no chat, que são os compartilhamentos. De repente, é alguém que entra aqui e pede oração pelos filhos que estão desviados, irmãos que estão longe dos caminhos do Senhor, primos, cônjuges que ainda não conhecem o Senhor, parentes queridos, e a gente ora junto. Mas é aqui no chat que também a gente vê um outro pedido. Pessoas que pedem oração por aqueles que estão enfermos. E nós temos o privilégio e a oportunidade de orar pelos enfermos. De vez em quando alguém entra aqui no chat pedindo a Deus uma porta de emprego. Ou por si, ou por alguém conhecido. Muitos lembram de orarmos pela Igreja do Senhor Jesus, pela Igreja das Graças, pelas nossas plantações de igreja pelo sertão, pelo novo templo. E eu queria então me unir aqui com você, mas deixando uma palavra. Às vezes você está lendo aí o chat e você viu um nome de alguém que está fazendo um pedido de oração. Eu queria te encorajar. Ora. Veja ali aquele pedido. Ore pela pessoa, pelo pedido que ela colocou. A Bíblia diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Pai querido, eu agora estou unido aqui aos meus irmãos e eu queria, Pai, colocar todos esses pedidos que são elencados aqui no nosso chat no teu altar de graça. Nós temos, normalmente, pedidos de clamor, de intercessão pelos familiares, notadamente por aqueles que estão longe dos teus caminhos, para que possam ser quebrantados, resgatados, ter os olhos espirituais abertos. Mas também nós oramos aqui pelos relacionamentos, pelas reconciliações, pelo perdão. Oramos, Senhor, pelo quebrantamento. Oramos para que o Senhor mande embora a raiz de amargura que é tão danosa. Abençoa os lares, Pai. Também queremos interceder pelos enfermos. São aqueles que nós sempre lemos aqui. Alguns tiveram um diagnóstico duro de uma doença. Alguns têm uma cirurgia que se avizinha. Outros estão convalescendo de cirurgias. Outros têm doenças crônicas que os acompanham há tanto tempo. Pai, o Senhor conhece cada um. Por favor, visita com a tua presença. Que no meio da fragilidade da doença eles percebam o teu amor. E que o Senhor dê sabedoria aos médicos, bons efeitos aos medicamentos. Abençoa os queridos. Peço por aqueles que pedem por uma porta de emprego.
Rogo pela igreja do Senhor Jesus em todo o mundo, pelos missionários, pela proclamação. Intercedo aqui pela Igreja Presbiteriana das Graças, que o Senhor nos abençoe na tua vontade e que o Senhor, ao final, nos perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, querido.